Como se livrar da vida infeliz após os 40. Como eu disse anteriormente, hoje eu vou contar a vida de Paulo. A vida de Paulo antes e depois dos 40 anos. Bom, vamos lá. Paulo nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1947, numa família de classe média. Ele era filho de Pedro e de Lígia, dona de casa e de católica fervorosa. Estudou em colégio católico, na qual logo no início despertou seu ódio pelas práticas religiosas obrigatórias. Ou seja, aquela mecanicismo, aquela coisa mecânica, aquela religião mecânica. Mas, a coisa interessante é que foi nesse ambiente que Paulo encontrou a sua verdadeira vocação, que era escrever. E foi lá que ele ganhou seu primeiro concurso de poesia na escola. Mas os pais de Paulo queriam que ele fosse engenheiro e desencorajaram a sua dedicação à leitura logo cedo. Mas Paulo não aceitava isso e logo na sua juventude começou a desafiar as normas estabelecidas pela sua família. E o pai dele, muito conservador, começa a interpretar aquilo como sintomas de doença mental. E quando Paulo tinha apenas 17 anos, seu pai interna ele 2 vezes num hospital psiquiátrico, onde submetem ele a terapias de eletrochoque. Naqueles tempos, eles ainda faziam esse tipo de coisa. E os médicos até falavam na possibilidade de Paulo se tornar um esquizofrênico, falando que as suas condutas psicológicas o levariam a esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, nessa altura, Paulo conhece um amigo que se chama Raul, uma pessoa assim como ele, que tinha uma visão diferenciada sobre a vida. E os dois começam a escrever. E Paulo começa a escrever canções e até no ano de 1976 já tinha criado mais de 60 músicas junto com um amigo. E juntos eles revolucionaram o panorama do rock brasileiro na época. Neste período, o regime ditatorial, o regime da ditadura no Brasil, consideram os dois como uma ameaça. E os dois são presos, tanto Paulo quanto Raul. Mas o seu amigo é logo libertado com algum tempo depois. Mas Paulo continua preso, porque o regime considerava ele como o cabeça da turma, como o que inventava as coisas. E ele é torturado e durante dias ele sofreu tudo isso. E o que salvou dele ser assassinado naquela época foi ele ter alegado que ele já foi várias vezes internado em hospital de louco, confirmar que ele já tinha sido internado em hospitais psiquiátricos, então ele deu uma de louco, e aí ele conseguiu se safar daquilo. Só que essa experiência marcou profundamente a sua vida. E após todas essas experiências traumáticas, ele decide, aos 26 anos, voltar à sua vida normal. Aí, como às vezes todos nós fazemos algumas vezes, ele consegue um emprego, uma casa, se casa. E até então, Paulo tinha até obtido algum sucesso na vida. Como nós, às vezes, tinha o seu trabalho, só que ele não se sentia pleno. E até que um dia, aos 39 anos, ele teve uma experiência da qual mudou a sua vida. Aos 39 anos. Ao percorrer pela primeira vez o caminho de Santiago, na Espanha, no ano de 1986, ele teve uma experiência diferente. Antes disso, já tinha viajado pelo mundo como hippie, internou-se por oposição, como a gente já disse, dos pais, em clínica psiquiátrica. Ele tinha flertado com a magia negra, foi roqueiro, produziu frases rebeldes, queria revolucionar o mundo, fez parcerias, compôs músicas, conheceu os porões da ditadura, foi preso, foi torturado, enfim, havia vivido muitas coisas até esse período. Só que a experiência na Espanha levaria a se transformar, sabe em quem? Paulo? Em Paulo Coelho. E a escrever O Diário de um Mago e o Alquimista. Os 2 livros viraram best-seller, mataram o hippie e o lançaram como um dos maiores vendedores de livros do planeta. A obra de Paulo Coelho já foram divulgadas
primeiramente em recomendação boca a boca. No começo, as pessoas começaram a ler e cada uma que lia recomendava a outra. Mas em pouco tempo explodiram na lista dos mais vendidos. E na contramão dos críticos que nunca gostaram do seu modo de escrever, em 1988 ele escreve O Alquimista, que é o resultado da sua dedicação de mais de uma década ao estudo da alquimia, que conta a história de Santiago, um pastor andaluz que deixa tudo para seguir a sua visão. Não se esqueça isso, deixa tudo para seguir a sua visão. A sua primeira edição vende apenas 900 exemplares e a editora decide não reeditar o livro. Paulo procura então uma outra editora e O Alquimista então se torna o livro mais vendido da história do Brasil, entrando inclusive para o livro dos recordes, o Guinness Book. O livro é um dos mais importantes fenômenos literários do século XX e chegou ao primeiro lugar em várias listas em todo o mundo, vendendo mais vendidos do mundo. E isso em 18 países. E sabe quanto vendeu? Vendeu mais de 11 milhões de exemplares. Esse era o Paulo. Assim é Paulo Coelho, que deu uma guinada na sua vida. Uma guinada meteórica em sua vida, na sua carreira. Sabe quando? Após os 40 anos. E talvez você não consiga ver nenhuma ligação entre a idade e o desenvolvimento de Paulo Coelho. Mas o certo é que, assim como alguns de nós vivem, assim como eu vivi, talvez você esteja vivendo, os 40 anos é um período de balanço na vida, como eu já tinha dito, de colocar em xeque tudo que funciona e o que não funciona. Por isso que eu mencionei a história de Paulo Coelho, pois muitos nessa fase dos 40 anos, eles fazem alguma coisa na vida, tentam viajar, tentam realizar alguma coisa que desejam fazer na vida. As pessoas tentam desenvolver as suas aptidões, aquelas coisas que foram esquecidas no passado pelo tempo, e voltam a fazer as coisas, muitas vezes nesse período, que amavam. Eles começam a lembrar das coisas que eles amavam na juventude. Então eu vejo o Paulo Coelho, o típico homem que se reinventou aos 40 anos, que encontrou o seu propósito e foi atrás de tudo o que desejava fazer. E fazendo aquilo que amava desde a sua infância, encontrou o seu caminho e, consequentemente, o sucesso. E ainda mais, conquistou o coração de todas as pessoas que o admiram. Esse é Paulo Coelho, um vencedor. E mesmo após os 40, assim como eu, como você. Se você gostou da história, não esqueça de curtir. Se você quer ouvir mais histórias, continue aí no canal. E no próximo vídeo, eu vou contar eu vou responder uma pergunta que eu peguei num fórum da internet. E a pergunta é a seguinte: mulher com mais de 40 anos, do lar, ainda tem chances na vida? Tenho chances de recomeçar com dignidade? E para responder essa pergunta, eu vou contar a história de Mary, que aos 42 anos, de uma origem humilde, construiu praticamente um império conhecido em todo o mundo. Começou do nada. Ela acreditou e hoje tudo que ela construiu está pelo mundo. E no próximo vídeo eu vou contar a história de Mary, certo? Se gostou, clique embaixo, compartilhe, estamos aí. No próximo vídeo mais uma história legal para você que está na casa e você que é mulher, acha que é do lar, que não consegue mais, que tá fora do mercado. Sempre há tempo de recomeçar, sempre, sempre. Certo? Estamos aí.